Olá a todos os ouvintes da Rádio Noroeste FM. Então, quero falar um pouquinho sobre um projeto de lei de minha iniciativa que diz respeito às garantias de proteção aos trabalhadores que trabalham com em empresas de aplicativos de transportes, aplicativos de alimentos, né? São hoje uma fonte muito importante de trabalho para os campineiros e campineiras, né? A gente vive aí um contexto de informalidade muito grande e esses aplicativos acabaram oferecendo uma plataforma que atraiu muita gente, né? E a gente sabe que uma das coisas que esses aplicativos alegam e afirmam sempre é que não há vínculo, que se trata de um contexto informal, etc., né? E a gente sabe que é isso, mas também não é, porque muita gente tem no funcionamento, no trabalho nos aplicativos, a sua principal fonte de renda, a sua principal ocupação. Tem muita gente que trabalha 12 horas por dia fazendo isso, né? E o fato é que, em sendo então um contexto de trabalho, né, não é de emprego, mas é de trabalho, que movimenta muitas pessoas e tem um público muito grande, a gente sabe que é necessário que haja algum tipo de proteção para essas pessoas, né? O que acontece com um motoqueiro que trabalha no iFood, por exemplo, ou trabalha no Rappi ou em outros desses aplicativos, quando esse se acidenta, por exemplo, e se machuca, né? Ele vai ter algum tipo de proteção, ele vai ter algum tipo de renda enquanto ele se recupera. É isso que a gente quer discutir. A gente acha que essas formas de precarização do trabalho, de empregos e modos de trabalho informais, elas têm um resultado às vezes muito prejudicial para o trabalhador e para a trabalhadora quando comparadas com as formas mais estruturadas de emprego. Então a gente acha que nós precisamos progressivamente trabalhar para que também esses aplicativos garantam para os seus trabalhadores, porque é isso que as pessoas são, trabalhadores e trabalhadoras, o mínimo das condições de proteção. A gente propõe então num projeto de lei aqui do município, que é importante dizer que isso não é legislação trabalhista, posto que não há vínculo trabalhista estabelecido entre as partes, né? Os próprios aplicativos sempre repetem isso. Então a gente propõe que aqui em Campinas os aplicativos garantam para os seus trabalhadores seguro e algumas formas de proteção durante o período em que as pessoas estão trabalhando. Então, a ideia é que tenha um seguro por invalidez, um seguro em caso de acidente, né, para que o trabalhador e a trabalhadora possa, de fato, ter o mínimo de condições enquanto ela se recupera de uma eventualidade, caso aconteça. É uma luta importante aí para que os trabalhadores que estão nesse contexto e nesse setor, né, progressivamente desfrutem de condições melhores. A gente gostaria, né, de lutar por muito mais. A gente acha que isso é uma etapa de uma série de lutas que tem que ser travadas, porque esses aplicativos são extremamente lucrativos, movimentam bilhões de reais, né? Então se configuram efetivamente como grandes fornecedores aí de oferta de trabalho na cidade de Campinas, em todo o Brasil. Tem algumas estimativas que falam que no Brasil a gente já tem hoje mais de 4 milhões de pessoas prestando serviço nesse setor. Então o trabalhador, a trabalhadora que está aí ganhando pão, né, no Uber, ganhando pão no aplicativo de entrega, nessas formas, a gente quer que vocês tenham alguns direitos básicos assegurados, né? Porque afinal de contas vocês também mandam muito dinheiro para essas empresas que centralizam e coordenam essas logísticas de entrega aí. Então a ideia é que haja uma contribuição, por exemplo, de alguma maneira para a previdência social, tudo isso a ser regulamentado, né? Mas que de fato essas empresas não operem apenas lucrando, né? E os trabalhadores num contexto de desproteção e precariedade muito grande. Então essa é na essência a luta que a gente quer travar, a luta que a gente iniciou aqui na cidade. A gente precisa ampliar a mobilização das pessoas para que elas reconheçam cada vez mais quem está trabalhando nesse ramo que tem direito a ter alguns direitos, tá bom? Um abraço e a gente segue aberto na discussão sobre esse tema. Vale ainda adicionar aqui na discussão que essa ideia de garantir alguns direitos para os trabalhadores não é exclusiva aqui de Campinas, não é só minha, é uma ideia que tem sido construída em vários países do mundo, né? O estado da Califórnia já estabeleceu algumas regras e proteções mínimas para os trabalhadores. Na região do ABC, né, na Grande São Paulo, também já existe alguns instrumentos que garantem proteção para os trabalhadores dos aplicativos, e o que a gente quer é fazer com que esse tipo de avanço chegue também a Campinas.